Olá, a paz do Senhor. Hoje eu vim aqui deixar uma mensagem maravilhosa para você, que você possa refletir no que Deus quer falar conosco. Não só com você, mas antes de mais nada, antes de eu vier trazer essa mensagem, pode ter a certeza que Deus já falou comigo. Eu venho falar aqui sobre Deus nos dá a direção. Assim como lá em Êxodo 14, do 15 adiante, fala quando Jesus trabalhou na obra da abertura do mar, quando Moisés, com a sua fé tremenda, foi obediente a Deus e levantou o cajado e o mar se abriu. E o exército todo de Faraó foram mortos. E os filhos de Israel foram salvos através de Deus, do poder de Deus. E isso aconteceu, eu pergunto para vocês, meus amados, para quê? Para nada? Para que o nome de Deus seja glorificado. Assim como nesta passagem, eu venho trazer uma mensagem lá em João, capítulo 13, versículo 31 ao 38. Vai falar também dessa importância de Deus ser glorificado o tempo todo. Lá, meus irmãos, especificamente, fala sobre as instruções de Jesus aos discípulos. A razão da saída dele do mundo e a promessa do Consolador. Logo no versículo 31, fala assim: Tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado, presta atenção, é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Então, meus amados, entendam que além da partida de Jesus, a resposta da sua partida, ela nos mostra que a vinda dele aqui na terra não foi à toa. E além de nos perdoar do nosso pecado, é para que além dele, Deus seja exaltado, Deus seja glorificado. E ele também. E no versículo seguinte, nós vamos trabalhar ainda em João, fala do imenso amor e carinho de Deus para conosco, a forma tão linda e suave, amorosa que ele usou para nos chamar a atenção. Preste atenção. Lá, no versículo seguinte, no versículo 33, fala assim: Filhinhos, ainda por um pouco de tempo, estou convosco, vós me buscareis. E, como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vos digo também agora. Olha como ele nos atenta com amor e carinho, não é? Nos tranquiliza ao mesmo tempo, falando filhinhos. Ele está conosco. E entendam isso, meus amados. Uma forma tão preciosa que ele nos passou, nos transmitindo que está conosco, não pode ficar no esquecimento. Nos chamando de filhinhos. Repare que nós geralmente escutamos esta frase vinda das pessoas que mais amam a gente aqui na Terra, que são nossos pais. Eles geralmente, quando querem chamar a nossa atenção, não falo do modo de repreender, mas eu falo num modo de amor e carinho, para que nós possamos prestar atenção aos ensinamentos deles, uma instrução da nossa vida. Eles nos chamam de filhinhos ou pelos nossos próprios nomes. E assim é Deus. Deus, ele conhece cada um de nós. Nós estamos gravados na palma de suas mãos. Ele sabe que nós somos filhos deles e a gente precisa saber que ele é o nosso pai e que ele está conosco a todo momento. E quem se preocupa mais com a gente aqui na terra não são nossos pais? E assim é Deus, mostrando para a gente através deste versículo a preocupação dele para conosco com a sua partida. E ele, através dessa palavra, ele mostra que ele quer nos entregar algo muito importante. Ele nos chama a atenção com amor e carinho. Ele quer dizer com esta frase, chamando a atenção, como se fala lá em Isaías 41:10, não temas, eu sou contigo. É isso que Jesus quer passar para nós aqui nessa passagem, para que nós não venhamos ter medo de nada, porque ele estará conosco ainda assim. Você já reparou quando uma mãe ou um pai leva seus filhos para a escola?
principalmente quando é a primeira vez. Como que fica a carinha deles? Como que fica o seu rostinho quando você deixa seu filho pela primeira vez na escola? E os pais, está tudo ótimo? Será se está mesmo? Mas é preciso passar por isso, não é verdade? Para que os nossos ensinamentos, né, dados a eles, consiga fazer a diferença na vida deles e que eles consigam andar sozinhos, conforme as instruções que a gente dá a eles. E é essas instruções que nos deixam a gente mais tranquilos. Nós ficamos mais tranquilos com as instruções que nós damos e sabemos que eles irão voltar para casa, digamos assim, sã e salvos, conforme as instruções dadas a eles. E é esse ponto que eu quero chegar, meus amados. Instruções, né? Deus, ele fala assim, nessa passagem bíblica, que nós lemos lá em João. Não se preocupem, mas agora vocês não poderão ir comigo, mas eu continuarei contigo. É necessário que vocês esperem um pouquinho e aprendam mais um pouco. Vocês precisam amadurecerem. É isso que Jesus quis falar ali. Mas é preciso seguir as instruções. E assim ele começa com um mandamento lá no versículo 34. Vocês lerem aí comigo. Fala assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Dentre esse mandamento, né, essa instrução, existem várias que nós devemos seguir para podermos amadurecermos, para podermos aprender a praticar os teus ensinamentos. No versículo seguinte, fala algo que às vezes não poderia bater, mas eu precisava complementar com este versículo, que fala de Simão e Pedro, quando questionava Deus em relação se ele não poderia ir. Sabemos que no versículo mostra a resposta de Jesus, que seria um pouquinho de tempo, e não naquele momento. Mas é claro que Jesus sabia que Simão Pedro iria negá-lo 3 vezes. Mas ele precisava dar cumprimento aos seus ensinamentos e falar que aquele não era o momento de segui-lo. Precisava acontecer fatos históricos, bíblicos, para que muitos se fortalecessem na fé e crescem que só o Senhor é Deus. E que mesmo que alguns não seguissem os seus mandamentos, os seus preceitos de Jesus, mas precisariam passar pelo processo. Para dar continuidade, lá no versículo 2 do capítulo 14 de João, fala assim, que na casa do Pai há muitas moradas. E essa é a promessa, né, que Jesus estava ali nos passando. Mas também reforça a importância de buscá-lo para ir ao Pai. Para finalizar essa mensagem maravilhosa, eu queria encerrar falando que quando um filho segue os ensinamentos, as instruções de seus pais, ele volta para casa. Mas mesmo assim, meio a implicâncias, meio a lutas que eles enfrentam lá fora, a chance de correr tudo certo tende a aumentar. E além dos ensinamentos, existem joelhos dobrados pela vida deles. Assim é Jesus com seus mandamentos. Ele continua olhando por nós, sendo o nosso único mediador a Deus. E se seguirmos suas instruções, iremos voltar para casa. Amém? Espere só um pouquinho de tempo. Que Deus te abençoe. Vençam o processo, mas na direção de Deus, pois Deus tem algo maravilhoso para você, mas é preciso seguir as etapas. As etapas podem ser elas por escolhas, por respeitar o tempo de Deus, esperar com paciência e ter tranquilidade e calma. E em tudo, dai graças. Essas são as etapas, apesar de também seguir as instruções de Jesus. Amém? Siga em frente com fé. Um grande abraço e até o próximo vídeo.